Olá, sou a professora Geovália, do IFMG Campus São João Evangelista. Nessa aula, vou ensinar para vocês como nós devemos montar uma infraestrutura de redes. Na nossa infraestrutura, nós teremos duas máquinas virtuais. Uma máquina que vai fazer o papel do nosso servidor e a outra máquina que vai fazer o papel do nosso cliente. Nós vamos montar uma rede com o servidor Linux. Isso mesmo, o nosso servidor será o Linux e o nosso cliente será uma máquina Windows 7. Geralmente, o que a gente encontra no mercado hoje em dia é uma rede onde os clientes são Windows, mas o servidor sendo um servidor Linux, porque o Linux é um sistema operacional bem robusto, né? E possui vários recursos para a gente administrar bem uma rede de computadores. Então vamos lá. Nessa aula nós vamos instalar então primeiro o nosso cliente, o Windows 7, usando uma máquina virtual, usando o sistema da Oracle, que é o VirtualBox. Bem, gente, então agora eu vou abrir aqui o VirtualBox para me criar a minha máquina virtual do Windows 7. Então aqui nós vamos no menu Máquina, Novo, vou dar o nome para minha máquina virtual, que vai ser o Windows 7. Aqui tem a pasta onde vai ficar armazenado as máquinas virtuais do VirtualBox. Isso aqui é uma pasta padrão do próprio software. E aqui é qual a quantidade de bits que nós vamos utilizar para essa versão do Windows 7. Nós vamos utilizar 64 bits mesmo. Pode clicar em próximo. Aqui é o tamanho da memória. Nós vamos fazer uma máquina virtual de 1 GB. Então, isso corresponde a 1024 megabytes, para ficar uma máquina bem leve, né? Fácil de rodar. Então, é só clicar em próximo. Aqui, o tipo de disco rígido que nós vamos criar um novo, clicar em criar. Isso aqui é o tipo de arquivo do disco rígido, o tipo é VDI mesmo, que é de imagem do VirtualBox. Como que vai ser o armazenamento em disco físico? Nós vamos fazer o armazenamento de forma alocada, né, dinamicamente. Então, é só marcar essa opção, clicar em próximo. Aqui a localização da pasta, né, do arquivo que vai ter a minha máquina virtual do Windows 7. Já vou deixar aqui numa pasta padrão do próprio VirtualBox. E aqui a sugestão do tamanho do meu HD, do meu disco rígido. Eu vou deixar a sugestão do próprio VirtualBox, que é de 32 GB. Posso clicar em criar e a minha máquina virtual já está pronta. Basta agora eu dar um clique duplo nela para poder inicializá-la. Lembrando que eu preciso, né, também ter o arquivo de imagem do Windows 7 para eu poder iniciar essa máquina. Então aqui ele está me perguntando qual o disco que você vai utilizar, qual a imagem que você vai utilizar do Windows 7. Então aqui está vazio, eu vou ter que vir aqui na pastinha amarela e localizar esse arquivo. Eu já tinha deixado aqui na minha tela, eu já deixei aqui a imagem do Windows 7. Então é só clicar aqui, né, marquei aqui a imagem, clique em abrir. Depois que eu já peguei o arquivo, só clicar em iniciar, que a instalação já vai começar. Então, pessoal, a primeira coisa, né, que nós vamos fazer para iniciar a instalação é escolher a linguagem que vai ser utilizada durante a instalação. Então, vou escolher aqui o nosso idioma português, né? Aqui o tipo de teclado que nós vamos usar. Eu gosto de colocar aqui o ABNT2, que é o teclado que tem o cedilha, né? Então, meu teclado aqui tem o C cedilha, então eu uso o ABNT2. Se o seu não tem, pode usar o formato ABNT. Vamos clicar em avançar e clicar em instalar agora para a gente começar a instalação. Aqui nós temos que escolher qual que é a versão do sistema operacional que nós vamos instalar. Nós vamos escolher aqui, ó, a versão Professional, que é a penúltima, e clicar em avançar. Termos de licença para o software, só clicar aqui em aceito. Bem, que tipo de instalação nós desejamos instalar, né? Se a gente tivesse aqui com conexão internet dentro da máquina virtual, a gente pode colocar a versão atualização. Mas por via das dúvidas, se a gente não tem acesso à internet, vamos colocar a versão personalizada.
né, que nós vamos personalizar aqui onde ficará a instalação do Windows. Então, ó, o ideal é que você tenha o disco rígido que você criou totalmente limpo, então é 32 GB. Então, escolha essa faixa e clique em avançar. Se você tiver mais discos que vão aparecer aqui, ó, você tem que selecionar esses discos e apagar todos eles e deixar somente o disco que nós criamos especificamente para instalação do Windows 7. Então, vou clicar aqui em avançar. E aí vai começar a cópia dos arquivos do Windows. Agora o Windows vai ser reiniciado. Você pode esperar o tempo ou clicar nesse botãozinho de reiniciar agora. Aí nesse momento, né, a gente deveria colocar um boot. Como a gente está utilizando máquina virtual, não precisa de apertar nenhum botão, é só esperar que o Windows é inicializado. E agora o Windows vai concluir a instalação. Nesse momento não precisa apertar tecla nenhuma, é só aguardar novamente que o Windows vai ser reiniciado. Bem, pessoal, aqui, né, nós vamos escolher um nome de usuário, que será o nosso primeiro usuário do sistema operacional. Então, eu vou colocar o meu nome mesmo. Não vou usar acento, tá? Para facilitar. Em nome do PC, eu vou colocar o PC na frente e Geovalha depois. Eu gosto de utilizar esse padrão, onde o PC fica na frente, né? Eu estou dizendo que eu tenho um computador, mas esse computador é utilizado pelo usuário Geovalha. Vou clicar em avançar. Aqui está pedindo uma senha para o nosso usuário. Então, a senha que eu vou utilizar é redes2@2020, com R maiúsculo. Então, aqui R maiúsculo, redes2@2020. Aqui eu vou repetir a senha. E aqui uma dica para a gente não esquecer dessa senha. A dica aqui da minha senha, como é uma máquina virtual, né, para a gente utilizar num ambiente de aprendizagem, eu vou colocar a própria senha para a gente não esquecer depois. Redes2@2020 vai ser minha dica de senha. Vou clicar em avançar. Chave do produto, como é máquina virtual, não preciso de chave, posso clicar em avançar. Aqui nós vamos marcar para usar configurações recomendadas. Então aqui fuso horário de Brasília mesmo. Aqui a data de hoje, o horário. Podemos clicar em avançar. Tipo de rede que nós vamos utilizar. Nós vamos colocar aqui rede pública, a priori. E aí o Windows vai ser inicializado novamente. Bem, agora a instalação já foi concluída. Minha máquina virtual já está aqui funcionando com o meu Windows 7. Observem que o usuário utilizado, ele vai aparecer aqui em cima, que é o usuário, aquele nome, né, que eu dei para a primeira conta de usuário, ok? Aí eu posso desligar a máquina e até a próxima aula.